acordo com uma pesquisa Datafolha, o governo do presidente Lula mantém um índice de reprovação estável. Quem tem os detalhes para a gente é a Marília Ribeiro. A avaliação do governo Lula manteve a estabilidade em mais uma pesquisa Datafolha. Os dados apontam que a popularidade do presidente não melhorou, diferente do que era esperado por aliados do petista, devido ao embate que acontece desde o anúncio do presidente norte-americano Donald Trump em aplicar tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Segundo a pesquisa divulgada neste sábado, o chefe do Palácio do Planalto tem o governo reprovado por 40% e aprovado por 29% dos entrevistados. Já a avaliação positiva oscilou dentro da margem de erro, passando de 28% para 29%. A soma dos que avaliam a gestão petista como regular caiu de 31% para 29%. O levantamento foi feito entre 29 e 30 de julho, com 2.004 eleitores ouvidos em 130 cidades de todo o Brasil, com a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Considerando o perfil dos que avaliam o governo de forma negativa, destacam-se a classe média baixa, com 62% de desaprovação, os mais ricos, com 57%, os evangélicos, com 55%, e os moradores do sul do país, com 51%. Por outro lado, o governo tem melhor avaliação entre os nordestinos, com 38% de aprovação, e os menos instruídos, com 42%. Já os católicos têm um empate entre a avaliação positiva e a negativa, em 34%. Para este final de semana, é esperado um pronunciamento do presidente em cadeia de rádio e televisão para rebater as sanções dos Estados Unidos aplicadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Lula também deve abordar o tarifaço marcado para entrar em vigor nos próximos dias. De Brasília, Marília Ribeiro. Assunto importante já para a gente repercutir aqui hoje com o Túlio Nassa, que está com a gente, trazendo aqui as análises e avaliações dele a respeito dos temas. Ô Túlio, qual é a tua avaliação dessa pesquisa especificamente? Mas me chama a atenção ali quando se fala na reprovação de mais de 60%, 62% na classe média baixa, onde normalmente a penetração do governo Lula, ou pelo menos nos períodos anteriores, ela era mais intensa, ela era mais forte. Como é que você está vendo isso? Bom dia para você e bem-vindo. Bom dia, Nonato. Bom dia, Paula. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Olha, Nonato, essa pesquisa ela é muito interessante porque ela retrata realmente aquilo que Otto von Bismarck, um chanceler alemão, um grande estrategista da política, dizia: a política é a arte do possível. Exatamente. Essa pesquisa mostra, de um lado, o aumento de popularidade do presidente Lula exatamente por conta dos ideais de nacionalismo, nessa guerra tarifária com os Estados Unidos, chama a população em torno do seu nome, torcendo para que o presidente possa enfrentar o governo dos Estados Unidos como uma promoção de luta de boxe, né? Em que a população fica interessada em saber quem é que vai vencer uma disputa contra um adversário tão poderoso quanto os Estados Unidos. Mas, de outro lado, na realidade, Nonato, o problema é realmente a economia, né? Nós vivemos um período aí de inflação, um período de gasto público que tem levado a um problema na mesa da população mais pobre, né? Então, por essa razão, ainda esse efeito, essa onda que o presidente está surfando em relação à guerra tarifária dos Estados Unidos, não tem chegado, me parece, à população que sente a inflação na pele, que sente o alto preço do café, que sente o alto preço do ovo. Então, é preciso olhar as cenas do próximo capítulo para saber se o governo federal vai conseguir melhorar a economia como um todo para que a sua popularidade passe para além da questão da guerra tarifária e sim na economia do dia a dia, Nonato. Agora, Túlio, em relação ao tarifaço, o que o governo deveria fazer ou poderia fazer para conseguir talvez trazer um índice melhor aí na sua popularidade? Olha, Paula, essa é uma questão bem complexa, porque, de um lado, nós temos aí exatamente a questão do interesse eleitoral, da popularidade do presidente, que vem aumentando quando o presidente faz bravatas, quando o presidente provoca os Estados Unidos nesse ideal de nacionalismo. Agora, de outro lado, para melhorar a economia a médio prazo, até a eleição, evidente que o presidente deveria jogar as cartas de um jogo pragmático, de um jogo objetivo, e esse jogo
sabemos nós que os Estados Unidos têm as melhores cartas. Então, o presidente Lula deveria, sim, efetivamente colocar uma equipe do governo federal e não equipes indiretas de senadores, de deputados, de empresários, para negociar com o presidente dos Estados Unidos. Veja o exemplo da presidente do México, que é uma presidente de esquerda e resolveu, ela sim, ligar ao presidente Trump e conseguiu, por conta desse contato direto, uma prorrogação de 90 dias no prazo do início do tarifaço contra o México. Também outros países, como a Indonésia, negociou com os Estados Unidos, deixando de comprar óleo diesel da Rússia e conseguiu rebaixar bastante as tarifas. Então, o presidente Lula, Paula, deveria, sim, ir para o pragmatismo, porque isso vai refletir a médio prazo na economia. Até 2026, as questões devem mudar bastante nesse tabuleiro.